O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Instruções dos Espíritos. Os Falsos Profetas. Mensagem enviada pelo Espírito de Luís, em Bordeaux, 1861. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então, não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer, não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade com que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras, lhe juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiais dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse exclusiva e única verdade. Não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração. Acima de tudo mais. Os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fuge dele como uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova. Se vossos corações se deixarem levar por essa suave doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Sim, desde já podereis corporificar esses silfos alígeros, que perpassam nos vossos sonhos e que, tão efêmeros, só podiam deleitar o vosso espírito, sem nada disserem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós, que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados, que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar. Que a vossa divisa seja a do progresso constante em todas as coisas, até chegardes ao termo feliz em que vos espera, afinal, todos aqueles que vos precederam.
Caracteres do verdadeiro profeta. Mensagem enviada pelo Espírito de Erasto, em Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntaríeis, sem dúvida, como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões. Pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência. Se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o modelo. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, à sua revelia e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tiramos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes o pensamento e atos, e verificareis que lhe faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhe sobram as que ele não tinha,
a cupidez e o orgulho. Nota ainda que neste momento existem em países diversos muitos pretensos cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que exploradores da credulidade que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Os falsos profetas da erraticidade. Mensagem enviada pelo espírito de Erasto, discípulo de São Paulo, em 1862. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos, que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhes os seus sistemas absurdos, através dos médiuns que se servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes da discórdia entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e que se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque, assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo, em que, sempre que um espírito indicar, como remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pela mais corriqueira noção científica, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que por toda parte a luz se apresente ao lado das trevas. Repele impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São, geralmente, espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar,
ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Lembrai-vos ainda de que, quando uma verdade deve ser desvelada ao homem, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios, que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsedado, e a obsessão é evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium em todo grupo que se julguem privilegiados em virtude de comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo, quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiums, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, precedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Jeremias e os falsos profetas. Segue uma passagem evangélica. Isto diz o Senhor dos Exércitos: não queirais ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram: não virá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira, e dizem: sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas, que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois, se te perguntar este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Lhes direis: vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Está em Jeremias, olha lá. Capítulo 23, versículos 16 a 18, versículo 21, versículo 25, 26 e 33. Uma mensagem agora enviada pelo espírito de Luiz, um espírito protetor, na cidade de Carlsruhe, em 1861. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que quero vos entreter, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse: é a visão do seu coração que vos fala. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os vaidosos abusavam do dom da profecia
e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus, e é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que essas palavras. Eu não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante encontramos: tenho ouvido o que disseram os profetas em meu nome, profetizaram a mentira. E dizei, sonhei, tenho sonhado. Indicava assim um dos meios então empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que comprazem em enganar, quando encontram oportunidade. Os enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos nisso, sem dúvida, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas.